E aí, torcida vascaína? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Vasco. Antes de mergulharmos nas atualizações, não se esqueçam de dar aquela moral inscrevendo-se no canal e curtindo o vídeo, porque juntos somos mais fortes no apoio ao nosso time do coração. O Vasco viveu uma noite emocionante e dolorosa neste sábado, ao ser eliminado da Copa do Brasil em um empate por 1-1 com o Atlético Mineiro. A cena que mais chamou a atenção não foi apenas o apito final, mas a reação do atacante Vegetti, que desabou no gramado de São Januário em lágrimas, logo após o fim da partida. O argentino, que se destacou ao longo da competição, foi incapaz de segurar a tristeza ao ver o sonho de levar o Vasco de volta à final da Copa do Brasil, após 13 anos, ruir. Sua reação emocionou torcedores e companheiros de equipe, marcando um dos momentos mais intensos da noite. Vegetti, que havia sido protagonista da partida ao marcar o gol do Vasco em uma cobrança de pênalti, sentiu profundamente o peso da eliminação. Após levar as mãos ao rosto, ele chorou copiosamente, incapaz de lidar com o impacto do resultado. A derrota foi um duro golpe para o time, que tinha grandes esperanças de retornar ao topo do futebol brasileiro. Mesmo com o gol que deu vantagem ao Vasco durante o jogo, a resposta veio no segundo tempo, quando o Hulk empatou a partida e selou o destino da equipe carioca, garantindo o Atlético Mineiro na final. O desgaste emocional foi evidente no atacante argentino. Sua atuação ao longo da Copa do Brasil o consagrou como artilheiro do torneio, com 7 gols, e o pênalti convertido parecia um prenúncio de que o Vasco poderia alcançar a tão sonhada final. No entanto, o empate em casa, somado à derrota por 2-1 no primeiro jogo, eliminou as chances da equipe de avançar na competição. O momento de desolação de Vegetti no gramado foi um reflexo do sentimento de toda a equipe e da torcida, que viram o sonho de um título se desmanchar em uma partida tão equilibrada. A assessoria de imprensa do Vasco ainda tentou conduzir Vegetti para falar com a mídia após o fim da partida, mas ele, visivelmente abalado, preferiu não dar entrevistas. O atacante simplesmente não conseguiu encontrar forças para se pronunciar naquele momento de dor. O argentino, que chegou ao Vasco com grande expectativa, mostrou durante a campanha na Copa do Brasil seu valor, mas, naquele momento, tudo o que ele conseguiu expressar foi o vazio da derrota. Sua recusa em falar com a imprensa apenas reforçou a intensidade da sua frustração, que o impediu de compartilhar suas palavras. No caminho para o vestiário, Vegetti foi amparado por Gabriel Milito, técnico do Atlético Mineiro e também argentino. O gesto de Milito demonstrou solidariedade e empatia por um compatriota que, naquele momento, carregava o peso de uma derrota difícil de digerir. Esse breve encontro entre os dois, em meio ao tumulto do pós-jogo, foi um exemplo do respeito mútuo que transcende as linhas de competição. Milito, que guiou o Atlético Mineiro à final, entendeu perfeitamente o que Vegetti estava sentindo e fez questão de oferecer consolo em um dos momentos mais desafiadores da carreira do atacante. Apesar da eliminação, a torcida do Vasco mostrou que ainda acredita na equipe. Ao final da partida, os aplausos ecoaram pelas arquibancadas de São Januário, em um gesto de apoio e reconhecimento pelo esforço dos jogadores. Esse apoio incondicional da torcida vascaína reflete o sentimento de união e esperança que ainda pulsa no clube, mesmo em momentos de adversidade. Vegetti, que certamente foi um dos mais afetados pela eliminação, saiu de campo com o carinho e o respeito da torcida, que reconheceu o quanto ele lutou pelo Vasco nessa difícil jornada na Copa do Brasil. O futuro de Léo Jardim no Vasco tem sido alvo de intensas especulações, com rumores apontando para sua possível saída do clube carioca. O goleiro, que foi peça-chave na campanha do time durante a temporada de 2024, está no centro de uma possível negociação que tem agitado os bastidores de São Januário. Com desempenhos memoráveis, como suas defesas decisivas em disputas de pênaltis na Copa do Brasil, Jardim se consolidou como um dos principais nomes da equipe, mas a pressão por resultados e os altos números de gols sofridos em algumas partidas podem estar pesando sobre sua continuidade no clube. Apesar de suas atuações heroicas em momentos cruciais, Léo Jardim também viveu altos e baixos ao longo da temporada, enfrentando críticas durante o Campeonato Brasileiro, especialmente após jogos difíceis contra equipes como Criciúma e Flamengo. O fato de ele ser um dos goleiros mais ativos em campo, com grande quantidade de defesas difíceis, não impediu que o clima de incerteza crescesse. A torcida do Vasco, que reconhece sua importância em momentos decisivos, aguarda ansiosa pelo desfecho dessa situação, na expectativa de saber se o clube manterá ou não um dos principais responsáveis por sua permanência na Série A. A possibilidade da saída de Léo Jardim, contudo, não é algo que passará despercebido pela torcida vascaína. Caso a negociação se concretize, o Vasco pode enfrentar um grande desafio para encontrar um substituto à altura, especialmente após tantas atuações memoráveis do goleiro. A expectativa agora gira em torno do que o clube fará para manter o equilíbrio defensivo sem sua peça central. A diretoria ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mas a incerteza só aumenta a curiosidade e a apreensão dos torcedores, que temem por uma possível lacuna na posição mais importante do time.
Será que o Vasco conseguirá segurar o jogador ou o futuro de Léo Jardim está, de fato, distante de São Januário? Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e se cliquem no sininho do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Vasco. Sem mais delongas, continuemos. As temporadas de 2021, 2022 e 2022-2023 marcaram um período de grande evolução e destaque na carreira de Léo Jardim. Durante sua passagem pelo Lille, o goleiro brasileiro demonstrou ser um pilar defensivo importante, principalmente nas competições europeias, onde enfrentou grandes clubes como o Chelsea. Mesmo com oscilações na equipe, Jardim manteve performances sólidas, conquistando clean sheets consecutivos e ajudando o time a garantir posições seguras nas competições nacionais. Já no Boa Vista, o goleiro se destacou pela regularidade e segurança, livrando o clube do rebaixamento e ganhando a confiança dos torcedores portugueses. Seu desempenho chamou a atenção, colocando-o como uma peça de segurança para qualquer time que buscasse solidez defensiva. Agora no Vasco, Léo Jardim tem sido peça-chave na defesa, especialmente durante a difícil campanha no Brasileirão. Sua saída iminente levanta preocupações significativas entre os torcedores cruz-maltinos. Com 97 jogos pelo clube carioca, incluindo defesas cruciais em momentos decisivos, como na Copa do Brasil, perder um goleiro com tanta experiência e resiliência pode abrir uma perigosa lacuna na equipe. Sem a liderança de Jardim, o Vasco pode enfrentar dificuldades ainda maiores na luta para se estabilizar e manter sua posição na Série A, deixando uma sensação de incerteza sobre quem assumiria o protagonismo sob as través. A possível saída de Léo Jardim do Vasco tem causado um burburinho nos bastidores e entre os torcedores. Mas, e você, torcedor cruz-maltino, o que pensa sobre isso? Após tudo que o goleiro fez nas últimas temporadas, especialmente em momentos críticos como as disputas por pênaltis na Copa do Brasil, é fácil imaginar o impacto que sua ausência causaria. O Vasco, que busca se firmar entre os grandes clubes do Brasil novamente, pode realmente se dar ao luxo de perder um goleiro tão decisivo? Essa é uma questão que cada vascaíno precisa refletir com atenção. Léo Jardim foi um dos maiores responsáveis por manter o Vasco vivo em competições importantes, e sua experiência internacional, acumulada em clubes como Lille e Boa Vista, trouxe a estabilidade que a equipe precisava em momentos turbulentos. A pergunta que fica é, será que o Vasco consegue encontrar alguém à altura para substituí-lo? Ou a saída do goleiro pode desencadear novos desafios para uma defesa que já sofreu com instabilidade no passado? Queremos saber o que você, torcedor, pensa sobre essa possível mudança no elenco. Diante de toda essa especulação, a voz da torcida nunca foi tão importante. A diretoria do Vasco deve segurar Léo Jardim ou seguir em frente e buscar uma nova solução para o gol? Será que o clube corre o risco de se arrepender ao deixar partir um jogador que já mostrou, em inúmeras ocasiões, o quanto é capaz de segurar a pressão? Agora é a sua vez de opinar, torcedor, qual seria o impacto real dessa decisão no futuro do Vasco? Compartilhe suas opiniões e ajude a construir o destino do clube. Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Vasco. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Vasco. Até o próximo vídeo.